Você vai ouvir agora Marca Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson. Boa noite, aqui quem fala é Carla Gerson, eu estou ao lado de Aline Dias e nós estamos apresentando hoje o programa Marca Texto. O programa Marca Texto sobre literatura, toda terça-feira às 8 horas da noite, com reprise aos sábados às 8 da manhã. Toda semana a gente escolhe uma palavra, um tema para nos guiar. E a gente está atento que esse mês, o mês de junho, é o mês do orgulho LGBT. Então a gente hoje vai falar de amor, de existir, de resistir. A gente vai falar de orgulho, sim, mas desse orgulho específico, né? Temos músicas e poemas de amor, vamos falar sobre modos de viver, sobre dor também, claro, e sobre resistir, para poder existir num mundo que muitas vezes é cruel, com quem só quer amar e ser feliz. Foi difícil escolher músicas e poemas, a gente tinha muitas boas opções, mas estamos com nomes legais como Johnny Hooker, Lineker, Dan Abranches, Ana Carolina, Ângela Rorô, Gabriela Brown, e as nossas maravilhosas poetas convidadas, Lohane Paixão e Edifon Souza. Ou Edifon. Edipon. Edipon. Edipon ou Edipon. É P, mas é PH. Na minha época, PH era farmácia, era é F, uma curiosidade. Né? Eu entreguei minha idade agora. Né? Mas a Edipon é boa porque ela é igual a Carla Gerson ou Gerson, que ela pode ser Edipon ou Edipo. Falar a gente atende, né, Edipo? É isso. Não, e a Carla vai gostar de Lohane também, porque a Lohane é geminiana. Então hoje a gente tem 6 pessoas no estúdio, 7 com Vaguinho, né, Vaguinho? Tô realizada. Tá tudo certo, então. Bom, e a gente vai celebrar o orgulho com muito orgulho, porque tem uma produção incrível para ser discutida nesse programa. A gente estava, na hora de produzir, lembrando do retrato de Dorian Gray, que conta a história de uma paixão que fez o pintor retratar o Dorian, né? Tem Cazuza, tem Sérgio Blanc, tem Angélica Freitas, tem aqui no Espírito Santo Valdo Mota. Tô já falando um monte de nome, porque se você procurar qualquer um deles, você vai ser bem servida de brilhantismo mesmo, né? O Valdo Mota, por exemplo, ele já é referência em poesia LGBT desde a década de 80, quando ele lançou o Bundo e colocou muita bunda na poesia. Bunda é bom em qualquer lugar, não pode falar isso, Daniel. Se você não gosta de bunda, não escute o programa de hoje. Hoje a gente não tá exatamente classificação livre, mas tá tudo bem. O programa tá lindo, as narrativas são interessantes, os poemas são interessantes, a conversa é interessante, mas a gente vai começar com um clássico. A gente vai começar com 2 clássicos. A gente vai ouvir agora Flutua, com Johnny Hooker e Lineker, e depois a gente vai ouvir, na voz do meu querido amigo Daniel Polt, o poema O Coração na Boca, de Sérgio Blanc. O que vão dizer de nós? Se os pais de Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são
e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Sei onde estive no dia 00 de setembro em 1988. Apesar de nenhum detetive me fazer a pergunta, o batom desenhou uma vírgula no espelhinho do bolso, o que fica junto ao pente de osso e ao chaveiro. O batom escreveu um verso no espelho do toalete. A boca fuma e o silêncio diz asneiras na fumaça, que dança indiferente à cinza no cinza do tapete. Sei onde estive no dia 00 de setembro em 1988. Nada que o batom beijar desvia o amor que filtro. Esperei caído e com sopros guardados, com o amor que filtro nos brônquios ofegantes. Ao amante resguardado em crepúsculos que não solicito, esperei no bar, o beco, o mesmo fundo de barco, na noite do dia 00 de setembro em 1988. No verso do espelho, esqueci como a cor que o batom deixou no lenço descartável de papel. E o amor que filtro se mantém impuro aos outros olhos dos quais desvio os meus. O amor que filtro nos escusos escrúpulos, os seus crepúsculos descosidos e pútridos, mas que consigo amar em meio a sustos. Este é o único número que faço. O primeiro que é o único
e o último. Um amor que filtro por nós dois. Meu número no Kabuki em bold em negrito. O amor que filtro e grifo no grito. Você acabou de ouvir Daniel Polt, ator, declamando um poema de Sérgio Blanc, chamado Coração na Boca, o Amor que Filtro. Está presente no livro Os Dias Ímpares, um livro que foi publicado pela editora Cousa, com a obra completa do nosso querido poeta, saudoso poeta Sérgio Blanc. E antes você ouviu Flutua, de Johnny Hooker, cantando junto com a Lineker. E agora nós vamos receber nossas convidadas de hoje, Lohane Paixão e Edipon Souza. Normalmente a gente lê a mini bio, mas estava conversando com a Aline que a gente acha que às vezes a pessoa para de prestar atenção quando a gente está lendo. Então hoje nós vamos inovar e vamos deixar vocês mesmos se apresentar. Vamos começar com a Lohane. Se apresente, por favor, conte pra gente o que você faz, qual livro você tem publicado. Aproveita e conta onde a gente encontra seus livros para comprar. Manda ver. Ei, Carla, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Edson. Boa noite, ouvintes aí em casa escutando a gente. Eu sou Lohane, gosto de me apresentar sempre dizendo que eu sou uma mulher negra, favelada, sapatão. Sou filha da dona Gleide, né? Sou cria lá de Central Carapina. E profissionalmente sou jornalista e tenho me colocado aí como escritora e poeta. Vou lançar aí no dia 25 de junho meu segundo livro, que é um livro de poesias chamado Quando o Corpo Treme. Mas já tenho também um livro publicado, que é um livro de crônicas, chamado Desassossego, Histórias e Memórias de Central Carapina, que é um livro-reportagem que eu resgato a história da fundação e construção do bairro de onde eu vi, que é Central Carapina, uma periferia lá da Serra. Esse livro, quem quiser, ele é de distribuição gratuita. É só entrar em contato comigo, assim, pode me procurar nas redes aí, Lohane Paixão. Eu consegui e-book? Não, é um livro físico mesmo, mesmo, né? Você manda gratuito, gente. Gratuito, Amei isso, publicar Olha a oportunidade, já vai chover mensagem aqui pra gente. Sim. É que era uma contrapartida, né? Pro meu trabalho de conclusão de curso, sim. né? E aí eu fiz questão de que fosse por distribuição gratuita. Foi por edital da Secult também, que eu consegui a publicação dele. Ai, que legal. E tenho aí alguns exemplares. Então, quem quiser é só entrar em contato comigo aí pelas redes e achar. E o Quando o Corpo Treme, vou lançar dia 25 de junho, na Telema, em Vitória. E aí eu vou estar comercializando aí. Por favor, né? Quem quiser que eu apareça no lançamento, vai ser uma noite bem bonita, especial. 25 de junho, que horas? 25 de junho, quarta-feira, a partir das 19 horas, na Telema, lá no centro de Vitória. E antes da Edipon se apresentar, ela já está recebendo mensagem dos fãs. O Rafa da Serra mandou uma mensagem aqui no nosso celular da Rádio Espírito Santo, falando: amo a Edipon, estou muito orgulhosa do meu amor. Estou muito orgulhosa do meu amor. Eu quero mandar uma mensagem, não é pergunta não, perdão. Tá perdoado. Edipon nem se apresentou ainda, já está arrasando. Se você também quiser mandar declarações de amor, mande para 998087382. Junho é festa junina, a gente podia fazer um Correio do Amor. Aproveitar aí o dia 12 que tá chegando também, ó, Dia das Namoradas, dos namorados. Dia das gente, olha, tá acabando o Correio do Amor hoje, nosso programa do Orgulho LGBT, esse é o programa Marca Texto. Se você quiser mandar sua declaração de amor, mande para 998087382. 998087382. A gente não aceita declaração de amor hétero hoje. Muito bom. Agora vamos lá, Edipon. Você apresente. Então, sou Edipon ou Edipon, não, sou Edipon. Eu inovei demais, né? Sim. Demais. Mas é isso, né? Me chamo Edipon, sou professora, sou escritora, sou moradora da Serra, sou uma pessoa não binária negra. Tenho alguns livros publicados, né? Comecei a escrever esse processo de escrita em 2018, quando eu era uma jovem menina que não sabia de muita coisa, e hoje acho que também não sei, mas foi isso, assim, né? Em 2018 comecei a escrever um livro pesquisa sobre Laci Ribeiro, que é uma escritora muito importante no meu processo de escrita, uma cronista que viveu no período ditatorial aqui na Grande Vitória. E aí eu fiz esse livro pesquisa pela Academia Espírito Santense de Letras. E, enfim, ele saiu já em 2018 e aí eu entendi que eu podia escrever, né? Que eu conseguia e que eu me senti muito inspirado por ela. Então, nos anos que se sucederam, no Viradão Cultural de Vitória, eu acabei lançando meu primeiro livro, que é o Luzes Vermelhas.
E aí, que é um livro que, inclusive, trouxe aqui para compartilhar algumas coisas. E é um livro de muito entendimento do que é escrever, né? Do que era escrever para mim, de como isso era importante para mim. E aí, né, o meu livro mais recente, publicado esse ano, final do ano passado, esse ano, se chama Escorpião Direto na Língua. É um livro que está disponível na editora Pedregulho. Então, vocês conseguem encontrar pelo Instagram, pelo site da editora. Eu tenho pouquíssimos exemplares, assim, porque graças, né, vendemos. Então é isso, tô feliz com esse resultado. Mas acho que, concluindo, assim, né, para me apresentar quem eu sou, eu acho que tenho me descoberto, né? Participei de uma mesa há pouco, na Festa da Palavra, que se chamava Me Aceita Como Sou. E fui, nossa, a Aline, eu escutou tanto, te conheci a Aline no primeiro dia, eu falei, amiga, eu não sei o que eu vou falar, me aceita como sou, não tô aceitando. Mas eu amei que você começou reivindicando seu direito à fragilidade, que nem você faz no livro. Exato. E aí, acho que eu tô nesse momento, assim, de me recolocando como sou. Essa sou eu. Gostei desse tema da mesa, né? É um tema que bota a gente pra pensar, né? Exato. Gente, quem é que se aceita como é? Ninguém. O tempo todo. Eu me aceito, eu sou leonina. Ah, esqueci. Eu tenho um leão, mas assim... E a gente é tragédia geminiana. das leoninas. O escorpião me puxa pro chão. Fora as leoninas. Gente, eu queria ouvir um poema de cada uma. Bora lá. Temos um poema na mão aí? Eu posso começar lendo um da Lohane, que eu Pode. separei aqui? Vou Ok. ler. Chama Salivar. Rasgue o verbo, deixe-o liquefazer no hálito reprimido. Já disse, não afogue palavras no silêncio da boca. Deixe-as emergir para atingir quem as mereça. Cuspa essa baba toda. Eu amei esse poema. Eu achei lindíssimo, assim, como você trabalha a coisa de botar pra fora, né, da boca, mas na verdade é um ato de escrita, né? Então essa mistura é uma mistura interessante no poema. E no final, quando você fala cospe essa baba toda, tira bota pra fora isso que você não tá aguentando mais, né? Que você não aguentou engolir. Eu fiquei pensando tanto nisso, assim, quanta coisa a gente engole, né, na vida. Sim. Especialmente falando do meu lugar, né, como uma mulher negra, uma mulher lésbica, isso me pega bastante, assim. E a escrita sempre esteve nesse lugar para mim de extravasar, né, os meus sentimentos, as minhas posições e tudo mais. E é esse meu lugar seguro, assim, de conseguir me expressar, de fato, né. Eu acho que, para mim, até antes mesmo do falar, o escrever, para mim, antecede tudo isso, assim, de conseguir organizar meus pensamentos, conseguir trazer essas ideias, assim, através da palavra escrita, né? E esse poema é um poema, um dos antigos, assim, né? Porque está no livro do Corpo, Quando o Corpo Treme, que reúne poemas que eu escrevi ali entre 2012 e 2023. Nossa, 9 anos. E aí foi um período também de reencontro comigo, né? A gente falando assim sobre, né, não consigo afirmar quem sou, né? Então, tava nesse processo, assim, de construção também dessa mulher que sou hoje. Sim. E aí fui reunindo nesse período, né? De me identificando enquanto uma mulher lésbica, também na construção da minha identidade como uma mulher negra. E esse foi um dos primeiros, assim, que eu tava naquele início daquela fase, assim, né? De conseguir expressar, né, e trazer essa minha identidade, e a poesia foi o meu escape ali de conseguir trazer isso à vida concreta, assim. Fico feliz de ter Acho que a arte sempre né, um escape. E a gente, para produzir esse episódio, a gente pesquisou um pouco sobre alguns artistas LGBT e a gente percebeu em algumas entrevistas essa narrativa de que a arte às vezes surgia antes mesmo das palavras, a expressão artística, antes mesmo de você conseguir se nomear, ou antes mesmo de você conseguir, como a Edipo falou, se sentir bem consigo mesmo, ou sei lá como é que era, se encontrar, se aceitar, né, como é. E como que a arte ajuda nesse processo, ajudou nesse processo, né? A gente tava, eu estava até assistindo uma entrevista com o Cazuza, que ele falava isso, né, do tipo assim, que ele não estava a fim de conversar sobre isso, que o que ele tinha para dizer, ele falava para o entrevistador, ele cantava. Eu achei isso interessante, porque às vezes a gente quer conversar, mas a arte, ela vai além da conversa, vai além do racional, ela coloca a gente num outro lugar, né? Como que foi isso para você no seu processo? Você teve esse... Se a Edson quiser responder também, quem quiser. A escrita, assim, para mim sempre foi esse lugar, né, de
de conseguir traduzir o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo, o que eu estava interpretando do que estava acontecendo, não só comigo, né, mas o que estava em volta em mim, assim. E o ato de escrever, eu conseguia organizar essas questões, né? E é isso, a arte salva, assim, né? E cada um tem o seu meio, né? O meu é através da palavra escrita, né? Caso através da música, também da poesia, né? E tem os artistas que é através da imagem, né? Da arte plástica e tudo mais, fotografia. Enfim, acho que... Mas para você, a palavra, né? Vem nesse lugar. Sim. Eu acho que a gente pode tocar música agora, tocar poesia agora, e na volta vocês duas leem os poemas de vocês. Pode ser? Pode ser. Combinado. Então vamos ouvir agora Pablo Vittar, Indestrutível, escolha de Carla Gerson para o programa de hoje. Amo a Pablo. Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Se recebo Deus, se devolvo amor. Se recebo Deus, se devolvo amor. E quanto mais dor recebo, mais percebo que sou indestrutível. Ouça bem antes da gente dizer tchau. Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como num filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era a hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra
pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai tá na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Ouça bem antes da gente dizer tchau. Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como no filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia você vai estar na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Invisto em te ver, pago quanto for. Se eu for imensa pra você, sinto muito. E se não der pé, eu não vou desistir. Porque amor pra mim é tudo. Naquela noite, Mariana atravessou a mesa, me beijou e disse: vai, Cecília, ser fancha na vida. A sociedade coíbe mulheres que amam outras mulheres. Aquela noite talvez fosse tarde, não houvesse tantas cervejas. Minha cabeça vertiginosa, cheia de imagens. Meninas verdes púrpuras, vermelhas. Por que tantas lesbianas, minha deusa? Resmunga meu coração, embora as minhas vontades sejam bastantes e famintas. A moça de cabelos curtos do outro lado do vagão não deixa dúvidas. Gesticula em demasia, teve muitas, muitas amantes. A mulher atrás do livro, no bosque da noite. Afrodite, por que foi que dividiste? Se sabias que amava demais, se atinavas que não beberia, apenas uma rodada por vez. Comprida Rua Augusta, se eu soltasse um "não me gusta", seria uma rima, e não um sapatão. Comprida Rua Augusta, da Paulista até o centro, foste muitas vezes minha única consolação. Eu não devia dizer nada, mas aquela mulher, mais esse tesão, botam a gente chuvosa, como Ângela Rorô nos ouvidos, em domingos, quando é tudo, quase tudo, por um triz. Você ouviu a nossa querida Karen Vip falando o poema de Floresta, o poema chamado Amazonas das Sete Lanças. Antes você ouviu Lineker, Tudo e Indestrutível, da Pablo Vittar. Você está no programa Marca Texto. A gente hoje está recebendo Edpon Souza e Lohane Paixão e falando de orgulho LGBT, orgulho desse mês de junho. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta com mais poesia. Se você tiver pergunta, quiser mandar um recado, uma declaração de amor, 99808-7382. Fica aí que a gente volta em menos de 2 minutos. Você está ouvindo Marca Texto. Marca Texto. Voltamos, estamos ao vivo no programa Marca Texto com Lohane Paixão e Edpon Souza. E a gente tá aqui para ouvir poesia. Vamos lá, Edpon, lê pra gente. Vamos lá. Eu separei aqui uma poesia recente, na verdade, uma história recente do meu novo livro, Escorpião Direto na Língua. Se chama Perfume. Que estado de espírito vocês preferem que eu performe hoje?
Estou cumprindo as expectativas do espírito onde moramos? Ou do santo do qual tu acende a vela? Veleiro não sou. Barco ancorado na sua marina já fui. Já fui outras meninas e meninos. Hoje não sei quem eu sou e trago aqui questionamentos poéticos que não te levará a lugar algum, já que agência de viagem também não sou. Mas sou agente do caos dessa casa, pra gente que de cegueira não me vê gente, ou reagente químico estilhaçado em milhões de pedaços que Matilde lá do outro lado do oceano aprendeu que era amor. Posso falar de amor? Na verdade, posso falar da falta de amor? Mais verdade ainda, eu posso falar do dissabor que é vivenciar o desamor? Há anos desprocuro e descontinuo a trilha da afetividade que tornou-se desafeto amargor, sabor de chocolate branco, doce e enjoativo. Ainda assim, preferido e quanto ao amigo ali, preterido. Sofro do esvaziamento de mim mesma, desumanização em sua máxima viabiliza cotidianamente a minha morte lúcida e por vezes tratada como lúdica. Olhando para mim, você vê a morte? Olhe para mim de novo e você verá a morte, e mesmo sem enxergar a vida, logo depois verá a morte. Está em mim e nos meus camaradas da vida. Me desculpa, meus camaradas da descontinuidade da vida. Supostamente deveria falar de amor, de mim, de literatura. Supostamente. Ai, que lindo. Adorei esse fim, assim, supostamente. Aí fica no... O Edipon, a Aline, minha passarinha chamada Aline, foi na Festa da Palavra, né? Eu, infelizmente, não fui. Sim, só todo mundo. falta lá. Ah, Que você perdeu. É, isso aí. mas amanhã tem ressaca da palavra, né, Eu acho que eu vou só na quarta-feira. ressaca. Se você tá É. ouvindo sábado, saiba que já passou essa festa, foi ótima. Mas o que a passarinha me contou é que na fatídica mesa maravilhosa que vocês fizeram, né? Que tinha por tema essa coisa de se aceitar e da descoberta, você comentou sobre a mudança de pronome, né? Que você mudou isso durante a escrita do livro, ou não sei, isso aparece no seu livro, né? Do Sim. Escorpião. E eu queria que você contasse pra gente sobre isso, como que a poesia influenciou. Na verdade, seu livro é uma prosa poética, né? Sim, não é exatamente exato. em versos, é mais em prosa. Exato. Mas eu achei uma prosa lírica, uma prosa poética. Aí você me conta isso, como que foi esse processo. Esse poema que você leu também não tá neste livro, né? Tá no Escorpião. Ah, ele tá no Escorpião. Perfume tá no Escorpião. E ele traz um pouco sobre isso também, né? Eu gostei muito da palavra que você usou, a palavra performe, né? De performar. Que a gente até já fez um episódio. Não, a gente mudou. Na última hora a gente mudou pra dança, mas a gente da performance. queria conversar sobre isso, porque eu acho que a performance não é só artista, a gente performa o tempo inteiro, na Exato. vida, né? Não. Tá falando, tá Amiga, já tá mudando de pergunta. Volta. Não, aí resumindo aqui. Tá, resumindo. não, minha pergunta é, vou voltar. Vamos minha lá. pergunta Porque eu me é. perco. Esse processo, eu também. na sua poesia, Edipon, na sua prosa poética, você trouxe uma mudança de pronome durante Sim. o livro. Como é que foi isso? Como é que foi essa estética? Como que foi esse processo? É porque, foi tudo deixa ao eu mesmo só explicar. tempo? É Como porque é a que minha foi? lógica da performance que eu ia falar no final era isso. Ela não Eu deixa. ia falar. Não, acompanha meu raciocínio. Eu ia falar que isso também é a gente performando, né? Quando você Exato. escreve e ao mesmo tempo vai trocando de pronome, é uma performance que você está fazendo ali durante a edição do livro. Pronto, me salvei. Vamos lá, eu vou tentar me reorganizar na resposta. Mas vamos lá. O processo de mudança de pronome, de mudança de identidade meu, né, veio antes da produção do livro, obviamente. Em 2020, ano pandêmico, caos, eu tive que me recolher muito, e todo mundo, né? E aí eu fiquei num período muito dentro da casa da minha mãe, né? Eu morava no centro de Vitória e eu preferi ficar perto da minha família e fui morar com a minha mãe. E ali eu pude olhar muito pra dentro, assim. E acho que eu pude me olhar pela primeira vez, de ter tempo pra fazer isso. Sim. Porque a gente é tão do corre, assim, né? Tá trabalhando o tempo todo, tá fazendo alguma coisa o tempo todo, que eu acho que às vezes falta esse tempo do respiro pra você se olhar, tipo, de verdade. E aí, foi quando eu entendi esse processo da não binariedade, de realmente, tipo assim, olhar pra mim pela primeira vez e perceber que eu estava me enxergando pela primeira vez. Quando o livro surge, e aí percebi, né? E percebi posteriormente que o livro começa com uma narrativa, com eu lírico com um pronome, e ele, esse eu lírico, ele vai se desconstruindo ou se reconstruindo com outro nome, com outro pronome. Não foi uma coisa proposital, assim. Foi como se fosse
algo que estivesse acontecendo dentro de mim e, sem querer, foi organizado no livro dessa forma, né? Começa com um pronome masculino e aí, durante o livro, esse pronome ele vai se transformando em pronomes neutros, em pronomes femininos, às vezes masculinos também. E aí termina, o livro ele vai para o fim com esse pronome feminino. Então há essa transição. Marcado, né? Exatamente. Mas não necessariamente os textos foram escritos em ordem ou foram organizados para que isso fosse algo de fato, assim. Mas se tornou um leitor que percebeu isso e me comunicou. Você fez isso. Então foi o seu inconsciente mesmo. Exatamente. Né? Eu achei que você tinha feito mesmo. Não, assim, eu não sou tão cabeçuda assim. Jamais. Não sou tão cabeçuda assim, não. Foi realmente de maneira Legal, foi orgânico. Sim. Exato, foi orgânico. E um leitor, quando eu lancei o livro em fevereiro, me comunicou. Me perguntou, né? Isso foi proposital? E aí deixa eu ler meu livro de novo. Agora foi. Não, e todo mundo achou que foi, né? A editora Marília tava lá, né? Falou, mas não foi de propósito, não? E aí eu desminto. Todo mundo Eu descobrindo podia ao vivo. sustentar essa minha... Sustenta, amiga, sustenta a versão. Eu até pensei assim, será que eu sustento isso? Nossa, olha como ela pensou em tudo. Não, eu não pensei em nada. E aí aconteceu. Eu acho mais legal do fato de ser fluido. Ser orgânico, sim. Exato. Tipo assim, de que realmente aconteceu, mostra que é uma coisa autêntica, né? Foi natural mesmo pra você. Bom, a gente também queria ouvir um poema da Lohane, né? Vamos lá, então. O título do poema é Gorda. Nos contornos das dobrinhas, deslizo meus dedos. Deslizo. E seus pelinhos todos se arrepiam. De pé, cumprimentam meu toque. Cumprimentam e se recolhem, dando-me licença tátil. À vontade, seu corpo responde. E meus dedos descem e sobem, tateando à vontade as charmosas dobrinhas. Que delícia! Agora conta pra gente, pra quem quer esse poema. Conta. Não, assim, o contexto. Né? Carla. Não me comprometo. A fofoqueira. Esse é um poema, assim, de exaltação, né? Ao corpo da mulher, ao corpo feminino que foge a esse padrão, né? Que é colocado como belo, como bonito, como ideal. E nasceu também de forma bem natural, espontânea, assim, né? Das relações que eu fui encontrando no meio do caminho, das mulheres que eu fui encontrando na minha construção, né? E é isso, é para exaltar as mulheres e os seus corpos, independente de como sejam, né? Formas, tamanhos, texturas, cores. Sim, e até a escolha do título, né? Quando você começa com o título gorda, que é uma palavra que as pessoas usam para xingar, né? Normalmente, equivocadamente, claro, mas aí você traz como uma homenagem, né? Eu achei que ficou muito bonito. Obrigada. Bom, Lohane, você também... você trouxe um poema tão bonitinho, eu tinha uma pergunta tão... tinha uma pergunta cabeçuda que pá! Mas então, você fala muito de questões sociais nos seus poemas, para além do tratamento do amor, né, do e do orgulho LGBT. Até essa poesia tem uma coisa de questão social. Você vê que ela trouxe uma mulher fora do padrão, né? Tem uma preocupação com esse olhar social. E eu queria saber um pouco mais disso, assim, de como que você trata isso, de por que você tem essa preocupação, de onde vem esse desejo de trazer questões sociais na poesia. E queria ressaltar aqui que eu acho muito bacana, Lohane, que você não faz isso de um jeito óbvio, de um jeito... panfletário. Embora eu goste do panfletário também. Eu não gosto, não. Gosto mais... eu sou panfletária, mas vamos, Lohane, que é importante agora. Então, eu acho que isso é muito por quem eu sou, né? Assim, eu acho que das minhas raízes, né? Como eu disse, eu sou uma mulher sapatão, periférica, uma mulher negra. Então, eu acho que isso acaba transbordando também no que eu escrevo, né? No que eu me coloco, em como eu me afirmo e tudo mais. Mas eu tento fazer um esforço, né? Nisso da escrita, de não trazer as questões somente da violência, né? Nesse lugar que a gente fica
enquanto LGBTs, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa periférica, marginalizado, né, estigmatizado. Então eu faço esse esforço em trazer uma outra perspectiva, assim, né? E acho que a poesia proporciona isso também, né? Trazer um olhar mais afetuoso até, né? De trazer as nossas vivências, né? De uma outra forma, que não essa somente de brigar, né? De que não quero somente denunciar os dados, as estatísticas, né? Também quero falar sobre amor, também quero falar sobre os desamores que também acontecem, né? Então eu acho que é meio que isso, assim. E essas questões sociais esburram em mim porque eu venho desse lugar, né? Assim, nada é forçado, assim, né? Eu não tive que estudar algum cabeçudo aí que estudam essas questões sociais e econômicas e tudo mais. É a sua minha vivência, vivência, né? exato. Flui comigo, assim. Massa. Acho que a gente pode chamar mais uma música aqui agora, né, Vaguinho? Bota pra gente Gabriela Brown, que também vai falar de amor, em Lira. Celestial, me assombra pela lua. Cada nota é uma agulha. O teu corpo é partitura. Corpo é partitura. Não é normal, aumentada e diminuta. Cada toque me perfura. Vibra, ecoa e transmuta. Imploro, fica, mas dá. Fica pro jantar, te janto de 3 em 3 horas. Exploro minha lira, paladar, me dedilha, faz suar, te toco de 3 em 3 notas. Minha lira. Celestial, teu vermelho suja as ruas. Lhe suplico que me inclua. Quando não fugir à luta, não fugir à luta. Não é normal, poesia nua e crua. Me estanca, me segura. Me sufoca, me rotula. Imploro, fica, mas dá. Fica pro jantar, te janto de 3 em 3 horas. Exploro minha lira, paladar, me dedilha, faz suar, te toco de 3 em 3 notas. Fica, mas dá. Fica pro jantar, te janto de 3 em 3 horas. Exploro minha lira, paladar, me dedilha, faz suar, te toco de 3 em 3 notas. Minha lira. Bissexual. Não é uma fase, não é confusão, não é só desejo, não é só tesão. Não é descoberta, não é solução. Não é o dobro de chances, não é indecisão. Não é inexistência, não é transição, não é pra fetiche, não é traição.
Não tem que ter preferência, não vai virar nada. Não é meia hétero, meio sapata. Greta Garbo, Frida Kahlo e Angelina Jolie, Fred Mercury, Renato Russo, Cia e Salvador Dalí, David Bowie, Billy Joel e Simone de Beauvoir, Ana Carolina, Madonna e Carol Conká, Janis Joplin, Billie Holiday, Cazuza e Iggy Pop, Ludmilla, Anitta, Lady Gaga e Van Gogh, Nina Simone, Cássia Eller, Amy e José de Abreu, mas nesta lista só tá faltando você e eu. Trago-a como a um cigarro, bebo-a como quem tem sede, amo-a como quem tem pressa, toco-a como um instrumento. Sinto-a como um dia quente, lembro-a como um machucado, beijo-a como um sol diário, acordo-a como um bom amante. Desejo-a como quem tem fome, trato-a como uma rainha, seguro-a como dinamite, tenho-a como quem tem tudo. Cuido-a como a uma criança, protejo-a como um salva-vidas, deito-a como um crepúsculo, abraço-a como fosse minha. Você ouviu Bela Nogueira falando o poema dela como fosse. Antes você ouviu Estrela Leminski falando o poema Bissexual. Esse poema da Estrela, inclusive, é inédito e ela mandou exclusivamente para o programa Marca Texto. Nossa, maravilhosa. E antes você ouviu Gabriela Brown cantando Lira. Nós temos um recado aqui da Fabrícia Silva. Quero parabenizar as escritoras pelos poemas lindos compartilhados. Quanto talento. Um abraço especial para minha querida amiga Edipó. Ela tá demais hoje. Tenho muito orgulho. Fãs. Saudades, Fafá. Ai, o Correio do Amor tá todo funcionando. Meninas, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Eu tava pensando, né, neste mês do orgulho LGBT, o quanto que representatividade importa. E teve acho que foi o poema da Estrela, né, que vai trazendo várias referências, né? A gente até brincou, nossos crushes, né? Várias referências. As minhas crushes tudo. Artistas LGBT que, poxa, estão há muitos anos aí, né, nos inspirando e nos servindo de referência também. E a minha pergunta para vocês é essa: quais são as referências de vocês? Se vocês lembram de algum artista, conseguem identificar artistas que influenciaram e como essas vozes ajudaram de alguma forma a moldar a escrita de vocês, o imaginário ou mesmo a maneira de estar no mundo. Pode começar, Edipó. Você fez assim. Não, acho que eu tenho algumas referências que são referências próximas. Isso para mim foi muito importante, né? A Aline até citou mais cedo de Valdo Mota, né? Valdo Mota eu li muito cedo e eu fiquei meio chocada, assim, porque Valdo falava tudo que eu achava que não podia ser dito. E aí eu ficava... Meu Deus, dá para escrever isso é possível, né? Falar, se abrir dessa maneira é possível. E aí eu acho que Valdo com certeza é uma referência, como eu havia dito mais cedo também, Laci Ribeiro é uma referência, porque ela, nossa, fez tudo que eu escrevo, assim, eu acho que gira em torno muito do que ela me mostrou da escrita e de escrevivência junto com Carolina Maria de Jesus, que também é obviamente uma referência de absolutamente tudo, assim, né? De força, de resiliência. Então eu tenho essas pessoas, eu tenho outras pessoas que não necessariamente são LGBT, mas que me influenciaram de alguma forma, né? Matilde Campilho, eu gosto muito também. Enfim, acho que é isso, assim. São essas pessoas na escrita que de certa maneira eu li bastante e reverberam um pouco da maneira como eu escrevo. E você, Lorraine? Não precisa ser só na escrita, pode ser na vida. Okay. Porque as minhas referências na escrita, na literatura e tudo mais, não são LGBT também. Não, então bora abrir a roda, vamos alargar. Vamos abrir a roda. E eu gosto muito, assim, você falou das escrevivências, né? Conceição Evaristo, nossa, né? A maior referência aí nossa. Bebo muito, assim, do que ela escreveu, né? Eu acho que o que ela escreveu reflete muito na gente, né? Como pessoas negras. Inclusive o livro Becos da Memória dela, eu fui ler muito depois do meu livro Desassossego, que também conta a história do meu Becos da Memória ali, né? Sim. Só que infelizmente eu não conheci na graduação, fui conhecer bem depois. Enfim, mas tem um diálogo ali, uma ponte. Então acho que uma maior referência minha é Conceição. Na poesia em si, assim, eu gosto desde muito novinha, Manuel.
Manuel de Barros não tem... Faz parte da formação escolar, né? Eu também gosto. E é alguém que eu leio até hoje, assim, gosto de revisitar, né? Isso dele pegar a palavra e brincar com a palavra, transformar, desmanchar a palavra, transformar em outra. Eu acho que é uma referência gostosinha, assim, que eu tenho. E de referências LGBT, ainda falando de poesia, eu tenho mais em relação à música, né? Aos artistas aí. Sim. Então, Lineker, nossa Amo, poeta aí. rainha. Maravilhosa. Ai, não tem como. Não tem Não, como. de Lineker novo, é rasgando tudo. cedo pra Lineker. Ellen Oléria, né, uma cantora sapatão de Brasília, assim, um peso e maior referência, assim, pra mim. E uma outra que eu gosto muito também, que é a Mamundi, que também é através da música, mas é uma poesia ali cantada, né? Essas são, acho que, diria, minhas maiores referências. Mas acho que a gente não pode desconsiderar a música também, né? A gente tem o Bob Dylan e o Gilberto Gil aí, que são poetas da música, reconhecidos em suas devidas instituições, Nobel e Academia de Letras. A gente está considerando que poesia musical é literatura. Eu acho que é. Aliás, eu tenho certeza. Eu queria pedir licença para ler um poema meu. Sim, senhora, tá autorizado. Pra ler um poema, não, na verdade. Você autoriza, Tá autorizado. Ai, muito obrigada. Ele tá no Única Coisa que Fere Amanhã Após Amor. Quando amei uma mulher, foi primeiro pelo desenho dos peitos contra a luz. Não encostei, embora quisesse. Não tinha aprendido nenhuma delicadeza. Ainda sou um moleque. Ela me olhava como quem vê mãe. Eu olhava como um menino pulando muros para roubar fruta. Os peitos dela eram frutas proibidas no quintal do vizinho bravo. Não roubei, mas um dia roubei amoras, frutas possíveis. Olhei, contemplei. As frutas caíram um dia e eu não mais amei. Voltei para a dureza de mãe, sem dinheiro de pagar a escola. Puni meu amor com a rigidez de uma governanta alemã, sem sequer falar seu idioma. É triste, gente. É triste. Não achei triste, não. Achei sensível, assim, né? É um amor que não acontece. É triste. Ah, mas Começou amorzinho ali tão de infância, lindinho, não? e aí? Parece uma coisa meio adolescente. Não era nada. Era véia já? Véia sem saber, em cima das Olha pessoas. só fotos aí, ó, ao vivo. Olha, aqui, gente, vocês conseguem poema pra cantada pra vocês duas? Funciona? Pergunta que não tava no script. Poema de cantada. Poema de cantada. Que vocês tenham... Tipo assim, já mandou um poema pra alguém? Igual a gente fez aqui, Funcionou? Correio do Amor. Já usei essa carteirada também. Já Pô, escrevi um poema para a pessoa. Ei, assim. E com funcionou? Muito. Funcionou, Muito, né? funciona. Acho que a gente tem que usar os nossos dons. É isso. Cada um com o que tem. A Aline faz muito isso também. Ela vai ficar fingindo aqui que não faz. Mas ela faz. Não, eu faço, só que eu fico sem coragem de mandar. Aí fica só guardado. A Aline faz poema depois também. Faço, depois Tive um principalmente. encontro, amiga. Poema do encontro. Poema fofoca. Funciona. Cara, que bom. Ai, poema fofoca tem muito. Gente, vamos dar uma enfatizada aqui em onde a gente acha o livro de vocês duas? Vou A falar Lohane primeiro. comentou Do de que tinha lançamento. uns. Eu já vou querer você guarda um pra mim, por favor. O meu livro mais recente, Escorpião Direto na Língua, vocês encontram no site da editora Pedregulho. E o Olhar Marginal, que é o primeiro livro, ele é disponibilizado de forma gratuita em biblioteca, na Biblioteca Estadual, na Biblioteca Municipal de Vitória, de Serra, enfim. Pra empréstimo, né? Não tem mais pra distribuição. Para distribuição, às vezes, aí eu já não tenho certeza, mas acredito que tem alguns, mas aí muito num lugar mais difícil acesso. Sim. Acho que é isso, assim. Então, Escorpião na editora Pedregulho e o Olhar Marginal nas bibliotecas espalhadas pelo E estado. como que a gente acha nas redes sociais? É Edipon. Aí é difícil, né? Com PH, gente. PH. É DIPHON _. É isso. Bom. É de pão com PH. Com PH. É DIPHON _. E Lohane tem quantos R's, Lohane? O arroba do meu Instagram é complicado. Tem 5 R's. Mentira! Lohane. É uma coisa meio francesa. É uma gata. Mas pode procurar também como Lohane Paixão, que vocês acham, assim, conseguem chegar lá no meu perfil. Lohane Paixão. E onde que a gente acha o corpo quando o corpo treme? Quando o corpo treme é pela maré, né? Eu posso falar as pessoas que estão por trás também? Pode. Fala. Quero agradecer. Pela editora Maré, que eu vou lançar no próximo dia 25 de junho, quarta-feira, às 19 horas, no espaço Telemann, no centro de Vitória.
Vai ter sessão de autógrafos, vai ter um bate-papo comigo, com a Thalia e com a Amanda, que assina as ilustrações desse livro, que é um livro de poesias, mas ele é bem visual também. Tem várias ilustrações belíssimas aqui, feita pela Amanda Bromoschenkel. Quem está na produção desse livro é a Thalia Peçanha, queria muito agradecer a ela. Thalia é maravilhosa. Quem faz Marca texto. Voltamos, estamos ao vivo no programa Marca Texto com Lohane Paixão e Edpon Souza. E a gente tá aqui para ouvir poesia. Vamos lá, Edpon, lê pra gente. Vamos lá. Eu separei aqui uma poesia recente, na verdade, uma história recente do meu novo livro, Escorpião Direto na Língua. Se chama Perfume. Que estado de espírito vocês preferem que eu performe hoje? Estou cumprindo as expectativas do espírito onde moramos? Ou do santo do qual tu acende a vela? Veleiro não sou. Barco ancorado na sua marina já fui. Já fui outras meninas e meninos. Hoje não sei quem eu sou e trago aqui questionamentos poéticos que não te levará a lugar algum, já que agência de viagem também não sou. Mas sou agente do caos dessa casa, pra gente que de cegueira não me vê gente, ou reagente químico estilhaçado em milhões de pedaços que Matilde lá do outro lado do oceano aprendeu que era amor. Posso falar de amor? Na verdade, posso falar da falta de amor? Mais verdade ainda, eu posso falar do dissabor que é vivenciar o desamor? Há anos desprocuro e descontinuo a trilha da afetividade que tornou-se desafeto amargor, sabor de chocolate branco, doce e enjoativo. Ainda assim, preferido, e quanto ao amigo ali, preterido. Sofro do esvaziamento de mim mesma, desumanização em sua máxima viabiliza cotidianamente a minha morte lúcida e por vezes tratada como lúdica. Olhando para mim, você vê a morte? Olhe para mim de novo e você verá a morte, e mesmo sem enxergar a vida, logo depois verá a morte. Está em mim e nos meus camaradas da vida. Me desculpa, meus camaradas da descontinuidade da vida. Supostamente deveria falar de amor, de mim, de literatura. Supostamente. Ai, que lindo. Adorei esse fim, assim, supostamente. Aí fica no... O Edpon, a Aline, minha passarinha chamada Aline, foi na Festa da Palavra, né? Uhum. Eu, infelizmente, não fui. Sim, senti sua todo mundo... falta lá. Ah, Que você perdeu. Isso aí. mas amanhã tem ressaca da palavra, né, Eu acho que eu Telema? vou só na Quarta-feira. ressaca. Se você tá ouvindo sábado, saiba que já passou, essa festa foi ótima. Mas o que a passarinha me contou é que na fatídica mesa maravilhosa que vocês fizeram, né? Que tinha por tema essa coisa de se aceitar e da descoberta, você comentou sobre a mudança de pronome, né? Que você mudou isso durante a escrita do livro, ou não sei, isso aparece no seu livro, né? Do Sim. Escorpião. E eu queria que você contasse pra gente sobre isso, como que a poesia influenciou. Na verdade, seu livro é uma prosa poética, né? Sim, não é exatamente exato. em versos, é mais em prosa. Exato. Mas eu achei uma prosa lírica, uma prosa poética. Aí você me conta isso, como que foi esse processo. Esse poema que você leu também não tá neste livro, né? Tá no Escorpião. Ah, ele tá no Escorpião. Perfume tá no Escorpião. E ele traz um pouco sobre isso também, né? Eu gostei muito da palavra que você usou, a palavra performe, né? De performar. Que a gente até já fez um Não, episódio. a gente mudou. Na última hora a gente mudou pra dança, mas a gente gente da performance. queria conversar sobre isso, porque eu acho que a performance não é só artista, a gente performa o tempo inteiro, da Exato. vida, né? Não. Tá falando, tá Amiga, já conversando. tá mudando de pergunta. Volta. Não, aí minha- resumindo aqui, Tá, não, resumindo. minha pergunta é, vou voltar. Vamos minha lá. pergunta Porque eu me é, perco. Esse processo, eu também. na sua poesia, Edpon, na sua prosa poética, você trouxe uma mudança de pronome durante Sim. o livro. Como é que foi isso? Como é que foi essa estética? Como que foi esse processo? É porque, foi tudo deixa ao eu mesmo só explicar, tempo? é Como porque é a que minha foi? lógica da performance que eu ia falar no final era isso. Ela não Eu ia deixa. falar, não, acompanha meu raciocínio. Eu ia falar que isso também é a gente performando, né? Quando você Exato. escreve e ao mesmo tempo vai trocando de pronome, é uma performance que você está fazendo ali durante a edição do livro. Pronto, me salvei. Vamos lá, eu vou tentar me reorganizar na resposta. Mas vamos lá. O processo de mudança de pronome, de mudança de identidade meu, né, veio antes da produção do livro, obviamente. Em 2020, ano pandêmico, caos, eu tive que me recolher muito, e todo mundo, né? E aí eu fiquei num período muito dentro da casa da minha mãe, né? Eu morava no centro de Vitória e eu preferi ficar perto da minha família e fui morar com a minha mãe. E ali eu pude olhar muito pra dentro, assim. E acho que eu pude me olhar pela primeira vez, de ter